Bom, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Agradecer o convite aí da casa para essa palestra. E, bom, para quem não conhece a nossa casa, nós somos do Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Mileide. E eu não tive o prazer de conhecer um dos fundadores da casa, né, o seu Araújo, mas o Marcos, nosso irmão Marcos, em uma determinada palestra, ele nos contou que o seu Araújo sempre dizia que nós estamos onde o nosso pensamento está. Então, eu gostaria de convidar todos que nesse momento deixem o celular no lado, aqueles que estão no celular, tirem um pouco a atenção do computador, aqueles que estão no computador, e vamos nos transportar em pensamento até a nossa casa. Nossa casa é uma casa simples para aqueles que nunca tiveram conosco, mas é uma casa muito acolhedora, uma casa de amigos. E assim, juntos em pensamento, encarnados e desencarnados, vamos todos saudar a presença do nosso Mestre Jesus, que já se faz presente, pois ele nos disse que onde dois ou mais se reunissem em seu nome, lá ele estaria. Mestre Jesus, como é bom estar contigo mais uma noite de estudo do seu Evangelho, da sua palavra. Pois sabemos, Mestre, que ainda somos seres pequenos e precisamos da sua guia para que possamos rumar no caminho da evolução moral, do aperfeiçoamento. E, Mestre, pedimos que abençoe a todos aqui presentes nesta noite e que os ensinamentos aqui discutidos possam ficar gravados em nosso íntimo, nos fazer refletir nas nossas atitudes cotidianas, no trato diário com os nossos irmãos, os nossos familiares. Pedimos, Mestre, que abençoe em especial ao mentor desta tarefa. Permaneça conosco, que assim seja, graças a Deus. Bom, pouco antes da gente entrar nesse período de quarentena, acho que foi até a última oportunidade que eu participei de uma reunião na nossa casa, antes da gente entrar nesse período de distanciamento social, e naquela reunião foi pedido pelo dirigente da tarefa que eu fizesse a leitura do Evangelho, né? E a leitura nós fizemos a leitura aleatória do Evangelho, e o trecho do Evangelho que caiu naquela ocasião foi o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Eu gostaria de ler primeiro para vocês, peço a atenção de todos. O que Jesus disse nessa parábola? O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto que outros estavam na praça sem nada a fazer, lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles também foram trabalhar. E assim ele fez também na 6ª hora, na 9ª hora, e fez na penúltima hora de trabalho do dia. Então, como se fosse o dia iniciando às 6 horas da manhã, então ele foi às 5 horas da tarde lá na praça e viu que ainda tinham alguns trabalhadores
ali sem trabalhar. E ele perguntou para eles, né? Por que vocês permaneceram aí o dia todo sem trabalhar? E essas pessoas disseram, bom, porque ninguém nos chamou para o trabalho. E esse pai de família, o dono da vinha, disse, então venham vocês também, vamos trabalhar na minha vinha. Bom, 1 hora depois, chegou o fim da tarde, o senhor da vinha chamou aquele que tinha a incumbência de pagar aos trabalhadores e disse, olha, pague os obreiros e comece dos últimos e terminando nos primeiros. E assim foi. Então, os últimos, aqueles que tinham trabalhado por somente 1 hora, receberam a sua moeda. E foi pagando de acordo com entre os primeiros que chegaram até os últimos. Quando chegou a vez dos últimos, aqueles que tinham trabalhado pelas 12 horas contratadas, eles se revoltaram, porque eles estavam recebendo somente uma moeda, assim como aqueles que tinham trabalhado por somente 1 hora. Então eles disseram, olha, por que você está pagando a mesma quantia para aqueles que trabalharam somente 1 hora do que para nós que aguentamos o calor e o fardo durante o dia todo? E o dono da vinha disse para eles, olha, não há injustiça nisso. Eu combinei com vocês somente uma moeda. Esse recurso, esse dinheiro é meu. A mim me agrada pagar para eles a mesma quantia que eu combinei com vocês. Então, a moeda de vocês e vão. Porque se o vosso olho é mau, porque eu sou bom, e assim Jesus conclui que, assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque há muitos os chamados e poucos os escolhidos. Bom, foi feita essa leitura naquela reunião, e quando terminou a leitura, os outros participantes esperaram que eu fizesse algum comentário, e eu torcendo para que eles fizessem um comentário, porque essa parábola em si sempre foi uma parábola que me causou dúvidas, sempre me trouxe um questionamento. Tudo bem, naquela ocasião nós fizemos um comentário de acordo com, basicamente, com o que está no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, e eu fui embora para casa e fiquei remoendo aquilo, talvez me sentindo um pouco mal, um pouco hipócrita, porque eu falei aquilo que eu sei que está no Evangelho, mas talvez não tenha vindo realmente de dentro de mim, porque na primeira análise eu sempre pensei, tudo bem, o senhor da vinha é o dono do dinheiro, ele pode pagar a mesma quantia para todo mundo, mas há uma justiça nisso? E fui embora remoendo aquilo e fiquei com isso na cabeça e pensei, olha, essa é uma questão que eu vou ter que estudar um pouco melhor. E aí quando veio o convite da diretoria de doutrina para fazer a palestra, com tema livre, eu escolhi esse tema até mesmo para me forçar a estudar um pouco mais sobre o assunto. Bom, então, primeiramente que a gente já tem que ter em mente é o seguinte, que Jesus já inicia dizendo que o reino dos céus é semelhante. Então ele não está dizendo simplesmente só na questão terrena. Ele está projetando isso, na verdade, para o plano espiritual. Ele está falando para nós enquanto espíritos e não enquanto encarnados. Então, esse é o primeiro... A gente tem que partir desse princípio, porque se a gente não partir desse princípio, talvez a gente tivesse nessa parábola não só uma dúvida com relação se não estaria havendo digamos, se não estaria indo de encontro à própria lei da justiça, que é essa que parece que está mais em discussão, como também a própria lei do trabalho e a lei da evolução, né, a lei do progresso. Então, primeiro ele está dizendo isso para nós enquanto espíritos, e
vem essa dúvida. Bom, existe uma contradição com relação à justiça. É justo que aquele que trabalhe para a obra de Deus, para a obra do Senhor, por mais tempo, ele receba a mesma paga que aquele que trabalhou por menos tempo? Então vamos voltar lá no contexto histórico do momento em que Jesus disse essa parábola. Na época, no Velho Testamento, em Levítico 26, versículo 9, tem a seguinte palavra: E para vós olharei e vos farei frutificar, e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Então isso está no Velho Testamento. E a interpretação dos hebreus para essa passagem da Bíblia era uma parábola que dizia o seguinte. Então, na época ali, no Sinédrio, os fariseus, eles entendiam, eles interpretavam essa passagem com essa parábola. Que essa questão, essa passagem, ela deveria ser comparada a um rei que contratou uma grande equipe, e dentro dessa grande equipe existia um homem que já trabalhava há mais tempo para ele do que os demais. Pois bem, chegou no momento do pagamento e o rei disse para ele: olha, filho meu, com você eu vou falar e vou te dar uma atenção especial. Esses outros que chegaram depois, eu vou pagar um salário modesto, mas para você eu vou fazer um pagamento substancial. E assim, a gente percebe que essa parábola antiga dos hebreus é uma parábola que de alguma forma casa mais com o nosso pensamento mundano, o nosso pensamento aqui enquanto encarnados, o nosso pensamento do trabalho material. E os hebreus, eles entendiam essa parábola como o quê? Nós, israelitas, nós, o povo hebreu, teremos uma preferência de Deus, porque nós já estamos trabalhando há mais tempo pela obra dele. Então, era esse o cenário, era esse o entendimento que existia ali na época de Jesus. E Jesus, que veio, na verdade, como ele mesmo diz, ele não veio para trazer a paz, ele veio para trazer a espada, ele veio para romper com todo esse entendimento que existia, essa prioridade, esse benefício, essa preferência de Deus para um grupo seleto, e ele veio e falou: não, olha, na verdade, o Senhor da vinha vai pagar a todos da mesma forma. Então, isso ele disse essa parábola exatamente para tentar romper e mostrar a divergência entre o pensamento que existia até então e como nós deveríamos passar a pensar. Bom, mas ainda assim, a gente tem uma certa contradição ali. Num primeiro momento, a gente enxerga uma contradição com relação à parábola de Jesus, porque ainda assim, tudo bem, todos trabalharam pela obra de Deus, mas alguns trabalharam mais do que outros. Por que a remuneração ela é igual? Bom, as parábolas de Jesus, os ensinamentos de Jesus, eles são como, sabe, diamantes mais brutos, e cabe a nós, de alguma forma, irmos lapidando de acordo com o momento em que nós estamos na humanidade. Tanto é que essa é uma parábola de 2000 anos atrás que ela continua atual, porque a gente vai lapidar de acordo com o nosso entendimento, com a nossa realidade atual. Bom, então se a gente está entendendo que o que ele estava querendo dizer não era o trabalho braçal, mas sim o trabalho no campo espiritual, o trabalho da alma. E aí vem a pergunta: como é que a gente pode quantificar o trabalho da alma? Como é que a gente pode quantificar a bondade? Como é que a gente pode quantificar a benevolência? Como é que a gente pode quantificar o perdão? Entende? Perdoar um filho é uma coisa, perdoar um inimigo é outra. Então a gente pensa assim: bom, eu perdoo aqueles que me são caros e que de alguma forma me ofendem. Mas e aqueles que eu não tenho uma certa afinidade? Esses daí eu não perdoo. Então a gente já vê que, bom,
o trabalho no campo moral, o trabalho no campo espiritual, ele é de difícil quantificação. Qual o trabalho ele é mais valioso, digamos assim, qual o trabalho que merece uma remuneração maior. E aí, bom, eu comecei a fazer a pesquisa e vi algumas palestras muito interessantes no YouTube, principalmente porque nós estamos até no período de quarentena e impede a gente de assistir uma palestra presencial, mas então algumas dessas palestras trouxeram de alguma forma o caminho para a gente tentar lapidar um pouco melhor esse entendimento. E um desses caminhos que eu achei mais interessante foi no livro Nosso Lar, de André Luiz. E no livro Nosso Lar, André Luiz ele é apresentado a um conceito que chama bônus hora. O bônus hora é basicamente como se fosse a moeda, a retribuição pelo trabalho de todos os trabalhadores ali naquela colônia espiritual onde André Luiz foi recolhido depois de passar aquele período na zona umbralina. Então, o primeiro contato que ele teve foi logo que ele saiu ali daquele trabalho, digamos assim, de hospital, né? E ele foi acolhido na casa de um amigo a quem foi confiado os cuidados iniciais ali dele, que era Lísias. E entrou na casa de Lísias e conheceu a mãe de Lísias, que chamava Dona Laura. E Dona Laura deu uma série de ensinamentos de como funcionava a vida lá naquela colônia. E entre elas ela falava sobre o bônus hora, que era a retribuição de cada trabalhador. E aí André Luiz exatamente faz esse questionamento, fala, olha, como que você mede a bondade, como que funciona o bônus hora? E ela traz o primeiro conceito, tudo é relativo. Então, daí a gente já entende que o tempo do trabalho ele é relativo e o benefício daquele trabalho também é relativo. Então vamos imaginar o seguinte, aquele trabalhador que ele consome praticamente todas as horas do dia dele com uma atividade braçal. Então sobra pouco tempo para que ele de fato exercite algum outro tipo de trabalho que não aquele labor que lhe foi confiado. Se ele, nesse pequeno período de tempo, ainda assim se empenhar, aquele pouco tempo vale muitas vezes mais do que um tempo maior empregado em um trabalho moral por alguém que tenha um tempo maior à disposição. Então ela já diz, primeiramente, o tempo ele é relativo. Assim como o benefício que vai ser tirado, o retorno, ou o retorno obtido com aquele trabalho também vai ser relativo. Então, esse é o primeiro conceito. O bônus hora, ele é relativo. E aí ela diz o seguinte, que no campo espiritual, a remuneração ela vai ser multiplicada pelo nível de sacrifício pessoal envolvido naquele trabalho. Então, a gente já começa a entender que, na verdade, duas pessoas que estão desempenhando trabalhos semelhantes, no campo espiritual, elas podem ser remuneradas de forma diferente. Por quê? Isso vai depender do quanto que aquele trabalho demanda de esforço pessoal de cada um. Então, esse foi dessa forma que Dona Laura definiu. Então, ela ainda diz que no plano espiritual,
o valor do trabalho, então, ele é medido do quanto de valor moral é despendido por cada um de nós. Bom, em um segundo momento, após o primeiro dia de trabalho, quando André Luiz, um médico, enquanto na Terra, ele foi colocado, na verdade, numa posição que, em termos terrenos, seria digamos assim, uma redução de importância. Então ele acabou sendo um auxiliar ali dentro do serviço médico, e ele, após trabalhar uma noite inteira, foi dormir. Na verdade, eles já pegaram ele no período noturno, foi dormir e encontrou com a mãe dele. E a mãe dele, que já era um espírito de ordem elevada, tanto que não estava ali em nosso lar com eles, veio e reforçou esse entendimento com relação ao bônus hora. Primeiro ela iniciou a conversa com ele, mostrando que há mais alegria em dar do que em receber. Citou o exemplo de Jesus, que deu mais de si do que todos os milionários, todos os ricos juntos fizeram em termos de caridade, desde então. Então, um homem conseguiu dar mais de si do que todos os homens que se seguiram juntos. Então, ela disse o seguinte, que para que não fique dúvida de que não há injustiça, ela disse que o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. E aí ela diz uma coisa muito interessante, ela fala, na bonificação exterior pode haver muitos erros de nossa personalidade, falível, considerando a nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. Mas, no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. Então, o valor intrínseco do bônus, ele na verdade é atribuído pelo plano superior, diretamente ligado a Deus. E aí ela termina dizendo o seguinte, que todo administrador sincero, ele é cioso dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também é administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se como trabalhador quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Entende? Então Deus, que além de ser o grande administrador, o grande criador, é também o nosso Pai e preocupa com cada um de nós para que a remuneração pelo nosso esforço seja bem pago, seja bem remunerado. É uma relação direta, os ganhos da alma, ela é uma relação direta com o nosso Criador. Bom, então, para concluir, o Livro dos Espíritos, ele vem e nos diz o seguinte, na pergunta 893, qual é a mais meritória de todas as virtudes? E a resposta dos Espíritos é, toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Ou seja, sempre que nós atuamos contra as nossas más inclinações numa tentativa de melhoria, há uma virtude, é uma virtude. E ela é uma virtude remunerada, digamos assim. Mas a sublimidade da virtude, porém, ela está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, daqui a gente já conclui que quanto menos interesse no ganho, mais remunerados nós somos. Então, no trabalho no campo da alma, no trabalho no campo da evolução moral, o que interessa é
o servir, é a doação que nós temos, e não em si o quanto nós queremos receber em troca. Bom, então, nesse sentido, quando Cristo quis dizer que os últimos serão os primeiros, ele quis, na verdade, demonstrar que um breve momento de esforço, mas um esforço sincero, um esforço da alma, ele pode valer mais do que um esforço, talvez com um projetado em uma vida inteira. Então, às vezes, aquele arrependimento, aquele perdão final vale mais do que uma vida inteira, às vezes, de trabalho no campo do Senhor, dentro ou fora do centro espírita, mas que não venha de dentro, não venha da alma e não venha realmente com desinteresse nessa retribuição. Então foi nesse sentido que ele quis dizer que os fariseus ali, que estavam, sabe, cheios de rituais e pouca doação efetiva de si, talvez eles poderiam entender que eles eram os primeiros, mas para Deus, talvez eles fossem realmente os últimos. E para terminar, eu gostaria de fazer uma leitura de alguns trechos, eu não vou ler o texto inteiro, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que está no livro Pensamento e Vida. Tá. Se quisermos alcançar a luz dos planos superiores, é indispensável que abracemos espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Então, o trabalho no campo material, nós temos que abraçar, é o que Emmanuel está dizendo. Não vale, contudo, agir por agir. Além do trabalho obrigação que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir, pois o trabalho-serviço transforma o homem. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo, nas linhas da troca vulgar. Ou seja, aquilo que a gente faz no trabalho, conhecido trabalho aqui do mundo, ele fica aqui no mundo. Mas a prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial que a todos nos ampara sem pagamento. A maneira que se nos alonga a ascensão, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus, e a ela se rende por livre vontade. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia, a espelhar-se por toda a parte. Então, eu gostaria de agradecer a atenção e a presença de todos, que nos nossos afazeres diários a gente saiba conciliar tanto a nossa necessidade material, como também a nossa necessidade moral de crescimento, de engrandecimento, e da maneira mais desinteressada possível, que é ali que nós vamos efetivamente receber os maiores benefícios que nós viemos buscar aqui enquanto seres encarnados. Muito obrigado a todos e vamos para a nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade. Pedimos, Mestre, que as vidas nessa noite não fiquem restritas somente a nós, mas que possam ser distribuídas a todos os nossos familiares, nossos amigos, as pessoas de nosso convívio diário,
os enfermos nos leitos de hospitais, a todos aqueles que se encontram perdidos e desamparados, e que, Mestre, nesta noite, todos possam receber a sua paz e o seu amor. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos e na próxima terça-feira nós vamos nos encontrar aqui na nossa casa mais uma vez. Uma boa noite.